Oi, eu sou a Silvia, eu sou aluna de História na Unicamp e eu sou ex-proficiana, entrei em 2016 e em 2017 eu fiz uma iniciação científica orientada pela professora Raquel Gomes, do IFISH, que o nome era Escola e Rodas de Capoeira, Implementação Pedagógica e a Prática Esportiva no Espaço Escolar, em que eu trabalhei um pouco sobre como era a não inclusão da capoeira dentro da escola e quais eram os discursos e quais eram os fatores que estavam ali, a implementação da capoeira com práticas pedagógicas, como ela está e não está dentro da escola e qual que é a visão daquelas pessoas, dos agentes escolares, né? Qual é a visão dos professores de capoeira, qual é a visão da coordenação, dos alunos, enfim, trabalhei um pouco isso, como que a capoeira se comporta, né, dentro da escola. Enfim, a capoeira é uma luta brasileira de matriz africana que foi criada pelos escravos, pelos escravizados, né, que estavam aqui no Brasil, como forma de combater, e forma de resistir e lutar contra o sistema que era escravista, o sistema racista, enfim, desumano. E aí a capoeira foi uma das formas de resistência desse povo aqui no Brasil. E até hoje tem sido um símbolo consistente, né, e marcante de luta. É uma das mais marcantes e mais importantes manifestações do negro escravizado no Brasil. E então, embora ela seja considerada patrimônio cultural e imaterial do Brasil, ela sofreu e ainda sofre muita repressão, inclusive repressão institucionalizada, né? Tinha uma lei de 11 de outubro de 1890 que proibia a capoeira, né? Então, se você fosse encontrado na rua praticando capoeira em bandos, se você fosse considerado um capoeirista, então se você estivesse andando na rua de branco, às vezes a pessoa considerava que você estava andando de um jeito malandro, enfim, qualquer dessas coisas você poderia ser preso e condenado de 6 a 2 anos de prisão, e se você fosse considerado uma cabeça, então professor, enfim, organizador de rodas de capoeira, a pena seria em dobro. Tem um autor chamado Tonini que ele trabalha com esse decreto, né? E ele analisa as prisões que ocorreram naquela época. Então, ele conta que na monarquia os monarcas faziam muitos acordos com os capoeiristas, então eles deixavam eles fazer as práticas deles, contando que os capoeiristas dessem algum apoio político para esses monarcas. E aí na República, eles, por serem considerados aliados dos monarcas, eles passam a ser uma ameaça a esse novo regime e então passam a ser perseguidos, né? E Tonini fala que essas prisões não eram apenas de capoeiristas, né? Então, às vezes, se a pessoa só se aparentasse ser capoeirista, se o policial achasse que você aparentava ser capoeirista, você podia ser preso. E então o que acontece é que na prática eles prendiam qualquer pessoa negra ou qualquer pessoa que aparentasse ser malandra, enfim. Era como serviu então como uma prática de higienização da cidade, né? Aquela pessoa que você não quer que fique na rua, você prende dizendo que era capoeirista, então poderia ser preso. Só que aí Tonini fala que muitos desses acordos não foram para frente por falta de provas, né? Não teria como provar que aquela pessoa era capoeirista, porque muitas vezes ela não era capoeirista. E aí, pensando nessa criminalização da capoeira, pensando quem eram as pessoas que praticavam, né? Quem eram as pessoas que estavam no meio da capoeira, pode-se entender como essa visão negativa foi criada pela luta, né? Em cima da luta, e como também essas repressões auxiliaram para o racismo estrutural que a gente tem hoje em dia, né? Então, essas visões negativas, essas visões racistas, enfim, que a gente vê hoje em dia em cima dessa luta, né? E aí tem um mestre
Outro mestre que faz parte da minha bibliografia também é o mestre Falcão, que ele estuda a implementação da capoeira em escolas a partir da disciplina de educação física. Enfim, o interessante do livro do mestre Falcão é que ele é escrito antes da Lei 10.639, então dá pra gente ver como essa discussão já estava sendo pautada pelo movimento negro, enfim. Ela estava sendo estruturada, né, como que já era uma pauta e uma pauta urgente. O interessante de ver nesse texto do mestre Falcão é que ele diz que não só a capoeira, como também a educação física, e aí nós da história podemos pensar que também é a história, é vista apenas como um apêndice. Então, a gente pode utilizar a capoeira por falar sobre a consciência negra, então vamos chamar capoeirização em novembro, enfim. Não é uma pauta que se discute conforme o ano dentro da escola, né? Que é o que a gente vem pautando e vem reforçando, né? Racismo a gente não se discute apenas em novembro, né? No mês da consciência negra ou no dia da consciência negra, né? Racismo a gente vive, nós estamos sujeitos a ele todos os dias, então uma luta antirracista não pode ser apenas em um mês. Essa luta antirracista tem que ser um projeto de vida, tem que ser um projeto dentro da escola, tem que ser, enfim, tem que ser pautada todos os dias e questões como essa devem ser conversadas sempre, né? Não é apenas um dia, apenas um mês, né? Tem que ser um trabalho, um projeto contínuo. Enfim, então, a gente pensando na escola como extensão do meio social, né? Como parte da formação cultural do cidadão e da cidadã, pode-se entender que a capoeira inserida no espaço escolar tem um papel e pode ter um papel transformador na sociedade, né? Porque você passa a pensar sobre racismo, passa a ter um conhecimento sobre uma prática ancestral que não é só uma luta, mas também acompanha da musicalidade, acompanha do simbólico, acompanha da vivência social, da vivência com o diferente, da instrumentalização, enfim, do fator da roda e como que a energia em roda pode se propagar, como você consegue ver todas as pessoas dentro de uma roda, enfim. Todos esses pequenos fatores dentro de um espaço escolar pode ser muito transformador, não só para os educandos, mas também para os educadores, né? Então, no meu trabalho eu queria pensar um pouco sobre isso, pensar como as pessoas estão recebendo a capoeira dentro do espaço escolar, como os capoeiristas que estão tentando fazer parte desse espaço, como que eles estão pensando o ensino, pensando a educação e como os diretores, professores, como eles estão recebendo essa nova prática para se pensar a escola e se pensar o ensino. E aí eu pude pensar sobre as várias burocracias que impedem que um professor de capoeira possa acessar a escola e possa conversar com esses educadores, né? Principalmente as funções burocráticas. O trabalho ficou com várias pontas soltas, mas eu pude ver bastante como a burocracia dentro da escola constrói barreiras para que novas iniciativas entrem naquele espaço e transformem a educação, né? Então, uma educação multicultural, pensando em diferentes perspectivas a serem apresentadas, pensando no combate ao racismo, acho que a capoeira poderia ter um papel muito importante dentro da escola e que muitas vezes não acontece por falta de informação, falta de aceitação dos professores, falta de aceitação de um capoeirista dentro do espaço escolar e principalmente por causa das burocracias que a escola impõe, do Estado impõe, enfim, as burocracias que movimentam o espaço escolar, dificultando a entrada da capoeira e de outras manifestações culturais naquele espaço. Uma falta de perspectiva de dentro para fora, né? Então,
de um capoeirista falando sobre a sua vivência no espaço escolar. Acho que isso é muito importante, porque vai somar com outros conhecimentos, outras vivências, e eu acredito que pode ser muito enriquecedor, principalmente para o ensino, e principalmente para o ensino de história, né? Acho que a capoeira, ela pode fornecer muitas ferramentas para a gente discutir várias coisas, principalmente dentro da história, com os alunos, enfim. Mas também pensando a capoeira sem tentar esvaziar essa técnica, né? Esvaziar essa cultura. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não transformar a capoeira só numa luta, ou não transformar a capoeira só numa dança, ou só musicalidade, enfim, não transformar em instrumento, sabe? Não objetificar, não esvaziar do seu sentido, né? Acho que sempre quando a gente está trabalhando com elementos culturais, a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer o erro de torná-la apenas um objeto, não esvaziar essa prática, né, que é ancestral e é muito rica. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, mas acho que a capoeira também tem muito a nos ajudar e nos mostrar novas perspectivas, né, pensando em uma educação multicultural, pensando numa educação de encontro com as diferenças. Eu acho que a capoeira nos traz muitas perspectivas para pensar além do que nos aparece no livro didático, pensar além do que a gente já aprendeu, pensar além do... trazer um pensamento crítico, trazer novos posicionamentos, né? Por exemplo, no 13 de maio, eu acho que tem uma música do mestre Tony Vargas que ele vai falar sobre a Princesa Isabel e vai dar um protagonismo para as lutas negras. Ainda vai falar sobre o decreto que eu comentei aqui, dos vadios e capoeiras, de 1890, decreto 847. E então, assim, é super rico, a gente poderia muito bem usar em sala de aula, porém muitas pessoas não conhecem, normal, a gente não precisa conhecer tudo, mas acho que é interessante a gente começar a se atentar para essas coisas, para trazer um diferencial dentro de sala de aula, sabe? E, enfim, hoje eu vejo que muitas pontas ficaram soltas, mas também porque eu não tinha, enfim, eu estava no Profis, né? Não tinha muita bagagem para pensar sobre isso. Mas eu acho que o que eu queria trazer aqui com falando sobre minha pesquisa, é mais uma provocação, mais para a gente pensar além, pensar práticas emancipadoras, pensar práticas incluam, que incluam a história negra, pensar a partir do negro, né? Pensar a perspectiva do negro no Brasil, pensar principalmente agora, assim, eu acho que já se faz urgente a gente pensar em práticas antirracistas. E eu acho que a capoeira tem muito a nos contribuir com isso, a gente tem muito a aprender com ela, e ela também tem muito a aprender com a gente, né? Enfim, é isso, gente. Muito obrigada.